A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolos e também sacerdotes. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual AIG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos, dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine Mateus capítulo 12 e saiba que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa
é apenas uma das mais de 50 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar com as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo e que eles estão apresentando e praticando a verdade. Gratidão pela presença. E lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Deus, do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live e em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer uma oração para dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @EG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Agora vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa abençoar as minhas mãos para sortear os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos
para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus, o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que usa as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça do nosso Senhor e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos agora fazer uma oração para dar início ao sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Oração de número 8. Oração de número 8. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja agora a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis, membros, seguidores e inscritos dessa sua igreja virtual recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço, em nome do Senhor Jesus, e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora dar início ao sorteio dos 20 rebanhos do exército dos guerreiros do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número aí de 1 a 20, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Hoje de número ímpar, 9 de número ímpar, 10 de número par. Rebanho 9 de número ímpar e 10 de número par. Vamos ao sorteio do livro das Escrituras Sagradas. O livro é o livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números. Vamos ao nosso Senhor, vamos ao sorteio. O capítulo é o capítulo 14 do livro de Números. Capítulo 14 do livro de Números contém 48 versículos. Sedição do povo, versículo 1, 2, 3 e 4. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. E por que nos traz, ó Senhor, a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito.
Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. E o livro é o livro de Joel, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Joel. O capítulo é o capítulo 3 do livro de Joel. A paz e graça do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus o Cristo, para todos nós. Capítulo 3 do livro de Joel contém 21 versículos. Os juízos do Senhor Deus sobre as nações inimigas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Eis que naqueles dias e naqueles tempos em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e a farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalhavam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e vendiam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro esse dom, e todas as regiões da Filistia. É isso vingança que queria contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Glória ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Seja muito bem-vindo, João. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Gênesis. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Gênesis. Capítulo 27 do livro de Gênesis. Capítulo 27 do livro de Gênesis contém 46 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4. Isaque abençoa a Jacó e a Esaú. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tendo-se envelhecido Isaque e já não podendo ver, porque os seus olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traz-me-a para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vamos ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada. Livro de Esther, 10 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Esther. Capítulo 10 do livro de Esther. Capítulo 10 do livro de Esther contém apenas 3 versículos. O renome de Mordecai. Versículo 1, 2 e 3. Depois disso, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar, quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou. Porventura, não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia?
pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e quando para com os judeus é estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Jonas, 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jonas. Gratidão pela presença. Capítulo 3 do livro de Jonas. Capítulo 3 do livro de Jonas contém 10 versículos. Jonas prega em Nínive, versículo 1, 2, 3 e 4. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante do Senhor Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isto é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 29. Denúncia de número 29. Gratidão. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Denúncia de número 29. Mostre para nós, das 12 igrejas virtuais na Bíblia Sagrada, os princípios de santificação das 4 atividades que são: amar o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria. Cada uma delas tem princípios de santificação. Após você ou quem você trouxer para nós, que nos mostrar na Bíblia Sagrada quais são os princípios, nós iremos te examinar. E se você ou quem você trouxer para nós não estiver adulterando nenhum dos princípios, vai receber um prêmio de 2 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 6. Oração de número 6. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Senhor Deus forte e fiel, rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só espírito nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra sendo ministrada, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par.
E o livro para a meditação do rebanho é o livro de Jeremias, 52 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jeremias. O capítulo é o capítulo 8 do livro de Jeremias. Capítulo 8 do livro de Jeremias contém 22 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Naquele tempo, diz o Senhor, lançaços dos reis e dos príncipes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas e os ossos dos habitantes de Jerusalém. Espalharão-os ao sol e à lua, e todo o exército do céu, a quem tinha amado e a quem serviram, e após que tinham ido, e a quem procuravam e diante de quem se tinha prostrado. Não serão recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a terra. Escolherão antes a morte do que a vida, porque os que restarem desta raça malvada quer fique nos lugares onde os dispenseis, diz o Senhor dos Exércitos. Diz-lhe mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens não se tornam a levantar, quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Sorteio do livro. O livro é o livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Coríntios. Capítulo 10 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 10 do livro de 2 Coríntios contém 18 versículos, que diz assim: Paulo defende a sua autoridade apostólica. Versículo 1, 2, 3 e 4. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quanto presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposição de mudando proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas no Senhor Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofimas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada. O livro é o livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel. Um sorteio do capítulo do livro de Daniel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 1 do livro de Daniel. Capítulo 1 do livro de Daniel contém 21 versículos. A educação de Daniel e de seus companheiros. Versículo 1, 2, 3 e 4. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns 2 utensílios da casa do Senhor Deus. A este levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e a pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus euconucos, que trouxesse
alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovem sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fosse competente para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 13 ímpar e rebanho de número 14 par. O livro é o livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Naum. Capítulo 3 do livro de Naum. Capítulo 3 do livro de Naum contém 19 versículos. A ruína completa de Nenive. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e de que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoite, o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança, e multidão de transpassado, massa de cadáveres mortos sem fim. Tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição, da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçaria, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e de número 2, par. Vamos ao sorteio do livro. Glórias ao nosso Senhor Deus. O livro é o livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Marcos. O capítulo é o capítulo 5 do livro de Marcos. Capítulo 5. Capítulo 5 do livro de Marcos contém 43 versículos. A cura do endemoniado Geraseno. Versículo 1, 2, 3 e 4. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ou ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém poderia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 26. Denúncia de número 26. Glórias ao nosso Senhor Deus. Denúncia de número 26. Prove para nós das 12 igrejas virtuais, com base no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, que ser um santo é ser separado dos outros que não são santos. E você, ou quem você trouxer para nós que provar isto, essa afirmação é verdadeira, vai receber um prêmio de 2 milhões de reais em dinheiro. Vamos fazer uma oração agora para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 1. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas.
Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor, que estiver nesta vida ou nesses lugares que estiverem junto conosco, nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos os espíritos malignos, através do poder do sangue do Senhor Jesus, o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Para a sua presença, seja onde você estiver. Escolha agora um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo lhe conceda um livro e um capítulo para a sua meditação no final desta live. Vamos dar continuidade aqui aos sorteios dos livros das Escrituras Sagradas. Mentalizem o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração no final desta live com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Livro é de Ruth, 4 capítulos. Vamos ao sorteio. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 1 do livro de Ruth. Capítulo 1 do livro de Ruth contém 22 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Nos dias que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é 1 Pedro, 5 capítulos. 1 Pedro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Pedro. O capítulo é o capítulo 5 do livro de 1 Pedro. Capítulo 5 do livro de 1 Pedro contém 14 versículos. Os deveres do ministério. Versículo 1, 2, 3 e 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos do Senhor Jesus o Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser velada. Pastoreei o rebanho do Senhor Deus que há entre vós, não vos constrangimento, mas em espontaneamento, como o Senhor Deus quer, nem por súrdita ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vós foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, receberei a inacessível coroa da glória. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. O livro é de Romanos, 16 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Romanos. O capítulo é o capítulo 1 do livro de Romanos. Capítulo 1 do livro de Romanos contém 32 versículos. O amor de Paulo pelos santos de Roma, seu desejo de vê-los. Versículo 8, 9, 10 e 11. Primeiramente, dou graça a meu Deus, mediante Jesus Cristo,
no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque o Senhor Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade do Senhor Deus, se ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Amós, 9 capítulos. Do sorteio do capítulo do livro de Amós. O capítulo é o capítulo 4 do livro de Amós. Capítulo 4 do livro de Amós contém 13 versículos, que diz assim: ameaça contra as mulheres de Samaria. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ouve esta palavra, vacas de Bansã, que estais no monte de Samaria. Oprimes os pobres, esmagai os necessitados, e dizeis a vosso marido: dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade que dias estão para vir sobre vós, em que vós levarão com anzóis e as vossas restantes com fíveis de pesca. Saireis cada uma de frente de si pelas brechas e vos lançarei para Armon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi a Gilgai e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro de Ageu, 2 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu contém 23 versículos, que diz assim: a glória do segundo templo. Versículo 1, 2, 3 e 4. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como as vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 38. Denúncia de número 38. 38. Glórias ao nosso Senhor Deus. Denúncia de número 38. Nós temos um comprometimento com a verdade e sempre fazemos tudo com base nas escrituras da Bíblia Sagrada, como o Senhor Jesus o Cristo falou em João 7:38 e Apocalipse 22:18 e 19. E se você ou quem você trouxer até nós das 12 igrejas virtuais que provar que a administração das nossas igrejas virtuais e também os sorteios das nossas atividades não são ministérios, igrejas do Senhor Jesus o Cristo com base na Bíblia Sagrada, ou nos mostrar com base na Bíblia Sagrada que a sua fonte de fé
não está com uma das 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, e anular todos os livros que são bases das igrejas e dos sorteios, vai receber um prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 2. Oração de número 2. Senhor Deus, o todo forte, o todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através desta ministração da tua santa palavra nessa sua igreja virtual, @G1318 37 300, através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. Mentaliza aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Livro de 2 João, um capítulo. Livro de 2 João contém um capítulo com 13 versículos. Os falsos ensinadores e como tratá-los. Versículos 7, 8, 9 e 10. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam o Senhor Jesus o Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber de completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não pertence, não tem o Senhor Deus. O que permanece na doutrina, este tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tito. Capítulo 3 do livro de Tito. Capítulo 3 do livro de Tito contém 15 versículos. A obediência às autoridades. A salvação pela graça leva às boas obras. Versículo 1, 2, 3 e 4. Lembra-se que se sujeite ao que os governam, as autoridades sejam obedientes. Estejam prontos para toda boa obra. Não difame a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora era nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade do Senhor Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Samuel. Glórias ao nosso Senhor Deus. O capítulo é o capítulo 23 do livro de 2 Samuel.
capítulo 23 do livro de 2 Samuel, contém 39 versículos, que diz assim: as últimas palavras de Davi, versículo 1, 2, 3 e 4. São estas as últimas palavras de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Senhor Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meus intermédios, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Senhor Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens e que domina no temor do Senhor Deus. É como a luz da manhã, quando sai o sol, como a manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Filipenses, 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Filipenses. O capítulo é o capítulo 1 do livro de Filipenses. Capítulo 1 contém 30 versículos, que diz assim: ação de graças e súplicas em favor dos filipenses. Versículo 3, 4, 5 e 6. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou completamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último. Salmos, livro de Salmos, 150 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Salmos. Capítulo 80 do livro de Salmos. Capítulo 80. Capítulo 80 do livro de Salmos contém contém 19 versículos, que diz assim: pedindo restaurações. Versículo 1, 2, 3 e 4. Dá ouvido a pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima de querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Senhor Deus. Faze resplandecer o teu rosto e sereno alvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver. Eu irei ler para vocês agora a revelação das ofertas, das denúncias, a revelação das nossas denúncias. Essa denúncia te traz no mínimo de 4 fórmulas para você agir com ela. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinar a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27
e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora ao sorteio. Mentaliza aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Números, capítulo 14. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Joel, capítulo 3. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 27. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Esther, capítulo 10. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 3. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 8. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 1. Você que escolheu o número 14, Naum, capítulo 3. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 5. Você que escolheu o número 5, Ruth, capítulo 1. Você que escolheu o número 16, 1 Pedro, capítulo 5. Você que escolheu o número 8, Romanos, capítulo 1. Você que escolheu o número 19, Amós, capítulo 4. Você que escolheu o número 17, Ageu, capítulo 2. Você que escolheu o número 9, 2 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 4, Tito, capítulo 3. Você que escolheu o número 15, 2 Samuel, capítulo 23. Você que escolheu o número 6, Filipenses, capítulo 1. E você que escolheu o número 12, livro de Salmos, capítulo 80. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de cada um nesta live. Vamos agora à nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo e curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG1318 37300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias
apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Glórias ao nosso Senhor Deus. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja no seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está escrito, e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixe de se inscrever ou de nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo todos os dias de madrugada e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Gratidão pela presença de todos. Obrigado ao Senhor Espírito Santo, ao Espírito Santo e a todos vocês por estarem presentes nesta live até o final comigo. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.